Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, você que me acompanha nessa jornada evangelizadora, mais uma vez te convido a dar um joinha, a acionar o sininho. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, a fim de que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. Hoje é um dia de um santo que é amigo de todos, que toda a gente gosta demais, falado por tantas pessoas, porque deu um exemplo à altura da sua santidade, São Francisco de Assis. Estamos na 27ª semana do tempo comum, no ano de São José, no dia em que celebramos São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu: Tu respondestes corretamente. Faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. E por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Derramando óleo nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou para a pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-a à dona da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltante? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e fazes a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a palavra de Jesus é bem clara. Nessa parábola, o próximo do samaritano foi o judeu que caiu na beira da estrada. Ao ver o pobre naquela situação, aquele homem, o samaritano, apenas viu um homem. Ele não viu que era um judeu
do qual os judeus têm ódio dos samaritanos. Ele só viu a situação de dor, de sofrimento, de humilhação. Muitas vezes, amados irmãos, nos falta exatamente isto. A gente vê uma pessoa, de repente, que é, digamos assim, com uma palavra dessa, marginal, a gente vê a situação. A gente vê uma pessoa, por exemplo, sei lá, não sei, tantas pessoas que estão à margem da sociedade, né? Um negro, um homossexual, um pobre, enfim, tantas pessoas que estão à margem, a gente vê o que muitas vezes a sociedade vê é aquilo ali, ele não vê a pessoa. Exatamente para entrar no reino dos céus, como esse homem que colocou Jesus, e ele sendo o mestre da lei, colocou Jesus numa situação, perguntando o que ele poderia fazer para ganhar o reino dos céus, ganhar o céu. E Jesus coloca essa situação, uma vez que ele era cumpridor da lei e conhecia a palavra de Deus. Amarás o Senhor de todo teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele é um grande conhecedor, porém, conhecer não é praticar, muitas vezes não. Muitas pessoas têm a teoria do conhecimento da fé e só vive dessa teoria. E por isso, porque vive de teoria, é capaz de praticar tantas atrocidades contra as pessoas. Quantas situações ruins as pessoas são capazes de fazer ao outro. Então hoje nós somos chamados a desejar o reino dos céus, a querer o reino dos céus, cumprindo com os mandamentos, porém praticando, tendo uma vida de prática de fé, ter uma vida de exercício da fé, não somente conhecimento da fé. Tem muitos doutores na igreja, tem muitos sábios na igreja, porém falta homens e mulheres que praticam aquilo que aprendeu. A teoria precisa entrar na prática. A minha teologia teórica precisa ser uma teologia na prática. Eu preciso ser um São Francisco de Assis, que aprendeu o gosto da riqueza, mas ao rejeitar essa riqueza do mundo, apegou-se à riqueza maior, que são os pobres. Aprendeu o que é viver para os pobres e como pobres. Então hoje, amados irmãos, o Evangelho de hoje nos traz, para mim e para você, esse grande aprendizado. Não adianta ter um conhecimento teórico fantástico, doutorado, mestrado, doutorado até na alma, mas não ter misericórdia, não agir com misericórdia com o próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que está precisando de você naquele momento. E aí, não importa se ele é judeu, não importa se ele é espírita, não importa se ele é evangélico, não importa se ele é ateu, não importa se ele... Não importa. O que importa é que esta pessoa precisa do teu evangelho. Ou seja, precisa desse evangelho vivo, que é você. Precisa que o evangelho saia da teoria e parta para a prática. Eu e você, nós precisamos vivenciar uma vida católica com todo o conhecimento que nós temos da nossa doutrina, da nossa fé, e que esse conhecimento do evangelho, da doutrina, da nossa fé, parte para a realidade da prática. E a nossa fé só se concretizará quando de fato saborearmos a grandeza de olhar o próximo sem olhar a quem, não importa se é homem, se é mulher, se é homossexual, repito, se é mendigo, não importa se tem dinheiro, se tem muito dinheiro, não importa. O que importa é que esse
para estar precisando de você. E aí você exercerá na prática a palavra amor, a palavra misericórdia. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos ensine no diário a experimentar a misericórdia de Deus em todos os corações. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, sustente a nossa caminhada de fé, nossa caminhada para o seu Filho Jesus. Nos ajude a amar os sacerdotes. Que São José, patrono da Igreja, nos enriqueça com seu amor pela Igreja, com seu amor pela ação missionária, pela ação da Igreja. Que São Francisco de Assis, patrono de todos os pobres, nos faça ter um coração mais humilde para acolher aqueles que têm menos do que nós, até no amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.